Olá, Netaluno, como vai? Nós vamos hoje lidar com o fechamento da nossa aula Teoria Social Clássica. Sou o professor Sérgio e hoje estudaremos Max Weber. Nós vamos trabalhar com a obra de Weber naquilo que você precisa saber. Ela é imensa, ela é enorme, ele lida com uma variedade de assuntos muito grande, mas no que importa para a sociologia e principalmente para o nosso curso de Direito, você terá as ferramentas fundamentais. Não vai precisar se preocupar muito. Vamos ver, em geral, o que fez Max Weber como teórico? Na tela, por favor. Temos aqui algumas obras das mais comentadas. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu vou comentar depois. Temos Ensaios de Sociologia, que foi comentado, que foi organizado por outros sociólogos. Não foi pelo próprio Max Weber, mas é onde encontramos um texto fundamental para a sociologia do direito. Há nele um capítulo chamado A Burocracia, essencial para nós. Há várias coletâneas de capítulos, de artigos, de discursos, de palestras sobre metodologia, sobre como fazer pesquisa de campo, sobre como organizar as ideias na sociologia. Esse é um exemplo muito comum no Brasil, metodologia das ciências sociais. E temos um capítulo do livro Economia e Sociedade, que foi lançado apenas após a morte de Max Weber. Esse capítulo, que em algumas edições em português tem cerca de 200, 250 páginas, traz o essencial sobre o direito. Volta para mim. Max Weber tem essa grande característica. Nós víamos, com outros teóricos, gente que fala sobre o direito, fala sobre o Estado. Weber, de fato, criou a sociologia do direito. O que nós vamos ver quando eu falar em outras aulas sobre acesso à justiça, sobre pluralismo, sobre outros problemas típicos da sociologia do direito, só se tornaram possíveis devido à contribuição dele. Digo mais, a modernidade, a sociedade moderna, essa sociedade pautada pelo uso da razão, pela atividade industrial contínua, ela é marcante para a política, o Estado e o direito como descritos por Max Weber. Para nós entendermos bem isso, nós precisamos, na tela, por favor, trabalhar com o primeiro método de Weber. O método de Weber não é de coisas mais simples, mas nós vamos ver juntos. Pare um instante se precisar para ler essa citação do artigo Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. Parou? Tudo bem já, Netaluno? Então vamos agora ler juntos essa nossa citação. A ciência social que nós pretendemos praticar. Guarda isso. Nós pretendemos. Volta para mim. Veja, Netaluno, como isso é importante. Antes, com Durkheim, nós tínhamos buscar quase a verdade das coisas. Havia uma regularidade descritiva. Aqui não. Nós pretendemos praticar. É nosso objetivo. Tem algo de subjetividade. Isso vai ser importante. Na tela, por favor. É uma ciência da realidade. Procuramos compreender a realidade da vida que nos rodeia e na qual nos encontramos situados. Volta para mim. Percebeu, né, Calum? Nos rodeia e na qual nos encontramos situados. Portanto, eu não tenho como ver o fato como coisa, como diria nosso amigo Emile Durkheim, no funcionalismo. Não fica distante de mim. Eu faço parte da sociedade. Eu penso e estudo alguém que pensa. Então, eu preciso levar em consideração as ideias que nos rodeiam. Veja a diferença, né, aluno, entre olhar para uma turma na sala de aula e pensar o que cada um decidiu para poder estar aqui. O que os motiva? O que os motiva? É a vida que nos rodeia. É o que é essencial na perspectiva de Max Weber. Nós não podemos ficar só na observação do fato social, como queria Durkheim. Nós precisamos ir além. Que ideias movem esse fato social? Na tela, por favor. Por um lado, as conexões e a significação cultural. Não é um significado, não é um conceito, não é uma definição. É um significado que se transforma dependendo de onde você estiver, da época em que você estiver. Por outro lado,
as causas pelas quais se desenvolveu historicamente assim e não de outro modo. Volta para mim. Então, neto aluno, nós temos que prestar atenção. As causas. Nós tínhamos em Durkheim somente causa e efeito, no que é observável. Aqui, nós temos causa e efeito movido por algo. Esse efeito movido a essa causa. Na tela, por favor. Nós lidamos com uma ação intencional inserida em um contexto cultural. Volta para mim. Por que essa ação intencional é tão importante para nós nesse momento? Eu ajo, eu faço alguma coisa. O que me fez fazer essa coisa? Foi minha religião? Foi minha profissão? Foi uma ordem vinda de alguém? Eu agi por medo? Agora nós temos alguém que entrevista. Agora nós temos alguém que coleta discursos. Agora nós temos alguém preocupado com o que se passa na cabeça das pessoas e não só em observá-las. Vamos fazer uma segunda comparação. É interessante porque na sua obra Weber faz essas comparações também. Ajuda a entendê-lo. Se eu lido com uma significação cultural dos fenômenos, eu tenho que observar como as pessoas entendem coletivamente as coisas. Qual é o sentido partilhado? Eu falo uma coisa, você entendeu do mesmo jeito que eu quis dizer? Ou você já entendeu de um outro jeito por causa da sua crença, por causa dos seus gostos, pelos seus valores? O que faz de nós quem nós somos? E o que faz nós pensarmos que somos isso e não aquilo? Por isso essa ação intencional. Se isso ficou muito abstrato, né, aluno, não se preocupa. Nós vamos trabalhar essa ideia de tipo ideal em casos concretos agora. Por quê? Porque o tipo ideal a que se refere Weber não é uma coisa no mundo das ideias para ser ideal. É ideal porque é um conjunto de ferramentas. É um conceito, uma classificação, é uma linha do tempo que eu junto para entender alguma coisa. Se não te ajudou, usa outra coisa. Quer um exemplo? Quando você acompanhar dentro do nosso curso Aulas de Direito do Trabalho, você verá alguém falar em trabalho análogo a escravo. Por que é que não usam só trabalho escravo? É a primeira coisa que a gente pensa quando tem essa aula. Porque se eu falar em trabalho escravo, alguém vai pensar no Brasil colônia, no tráfico de pessoas, não vai pensar no trabalho análogo a escravo da servidão por dívida que acontece agora em todo o Brasil. Então, para distinguir, os teóricos usaram dois tipos ideais diferentes. Ou seja, eu tenho aqui um conceito, uma classificação, uma lei da época. Eu tenho aqui um outro conceito, uma outra classificação com outras leis de hoje. Então, isso são dois tipos ideais. Sempre, no seu dia a dia, que você fizer uma escolha teórica e tiver que explicar, você fez isso, que Weber nos descreve. Você construiu um tipo ideal. Você escolheu conceitos, classificações, uma linha do tempo, certos autores. Se fosse outra pessoa, poderia fazer bem diferente. Mas vamos trabalhar mais isso agora. Na tela, por favor. Como eu prometi, né, aluno, nós vamos trabalhar agora aplicando. Se eu falei numa ação intencional, eu tenho que entender uma teoria da ação segundo Max Weber. E é o que você encontra agora. Há 4 modalidades e 2 para tomar cuidado. Eu vou explicar as 6 depois de ler com você. Você vai tomar cuidado com essa classificação o tempo inteiro, viu? Ação racional movida por fins, ação racional movida por valores, ação afetiva, ação tradicional. E não vai confundir isso com uma ação homogênea, uma ação por imitação. Volta para mim. Se você disser, né, aluno, eu escolhi direito porque eu quero ser juiz, a carreira me interessa, eu vi quantas férias tem, eu vi qual salário que tem, você estará pensando e construindo sua carreira por uma ação racional movida por fins. Você tem um objetivo final concreto, alcançável, e uma sequência de outras ações para chegar a esse objetivo. Essas ações se comunicam. Tem que estudar direito, tem que fazer um bom curso preparatório, tem que ter paciência, tem que começar a se preparar logo durante a graduação. Por isso estamos juntos aqui nesse curso. Se você pensasse em ser juiz pelo seguinte motivo, olha um segundo motivo. Eu quero ser juiz porque eu me inspiro em grandes operações da Polícia Federal, com juízes combatendo a corrupção. Então, né, aluno,
você precisa de uma série de ações também, concatenadas para... Não é objetivo, simplesmente. É para alcançar valores. Você não quer lutar por justiça? Talvez no meio do caminho o Ministério Público lhe inspire, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, uma advocacia em ONGs, prestar algum trabalho voluntário em comissões da OAB. Você pode alcançar seus valores por vários caminhos. Então, uma ação racional movida por valores para ser juiz. Lembra que nós tínhamos 4 opções? Lembra que 2 outras não tinham racional no nome? Há um motivo para isso. Na ação afetiva, você de repente diz: eu vi uma palestra, uma entrevista de um juiz e isso me inspirou. Eu me senti uma pessoa melhor, eu quis ser igual a ele. Nesse caso, aluno, você tem uma ação afetiva. E se você tiver uma ação tradicional, o que é que você vai fazer? Você dirá para alguém: eu escolhi ser juiz porque eu tenho juízes na família, tenho advogados na família, tem pessoas de carreira jurídica na família, então vi como funciona no dia a dia, já uso parte da linguagem jurídica, tenho uma boa biblioteca de direito em casa, então seria um 4º caminho, a ação tradicional. Na tela, por favor. Então nós vimos agora, ação racional movida por fins. Nós temos uma sequência ordenada de outras ações para alcançar um objetivo determinável no mundo concreto. Uma ação racional movida por valores, em que essa sequência de ações menores corresponde a alcançar um objetivo moralmente reconhecido na sociedade. Uma ação afetiva, em que você tem um impulso, tem reação a uma emoção. Uma ação tradicional, em que você tem uma correspondência na coletividade, um respeito na coletividade. Volta para mim. Agora vem uma outra comparação valiosa, aluno. Olha para a ação afetiva. Olha para a ação tradicional. Na ação afetiva, se você já assistiu a nossa aula sobre o funcionalismo de Emile Durkheim, nós conversamos sobre a preocupação com correntes sociais, agir por impulso coletivamente. Olha aí, Weber incorpora a ação afetiva, as correntes sociais, como algo que pode ser estudado, porque eu estudo o que as pessoas pensam também, o que move as pessoas. Durkheim não lidava com o fato social como algo coletivamente construído, que tem uma autoridade moral, uma consciência coletiva. Aqui, aluno, nós temos isso sob o nome de ação tradicional. Bota na tela, por favor. Não confunda com ação homogênea nem ação por imitação. Na ação homogênea, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas um não tem noção do que o outro faz. Um monte de gente esperando no ponto de ônibus, ninguém tem nem noção de que estão os outros ali. Ação por imitação, eu faço porque eu vi alguém fazer. Nessas 2 situações, não há uma consciência relevante. Não são relevantes para nós. Weber, então, incorpora mais modalidades de ação em relação a Durkheim. Mas, ainda assim, ele exclui algumas. Lembrando sempre que a ação terá um significado subjetivo, orientado segundo o ator social. Lembrando também que não é julgada a validade da ação, mas busca-se compreender e interpretar seu sentido. O que isso quer dizer? Volta para mim, por favor. Isso quer dizer, aluno, que nós estudamos objetivamente a subjetividade dos outros. Você quer votar em determinado candidato ou candidata em alguma eleição? Eu não vou, como cientista social, como jurista, contestar seu voto. Mandar você votar em outra pessoa. Eu vou examinar o que fez você decidir por aquele candidato e não outro. Esse é o caminho dessa ação intencional. É poder entender o que nos move, não conferindo valor. Diria Weber, Weber tinha uma atuação política em vida muito grande. Diria Weber, se você quiser usar isso para motivações políticas, use, mas usa depois. Primeiro entende a realidade. Primeiro entende o que move as pessoas. Depois você se posiciona. Lembra, aluno, em Karl Marx, em Friedrich Engels, no materialismo histórico, entender o mundo para transformá-lo? Aqui isso se rompe. Nós vamos entender o mundo, transformar é opcional. Não é obrigatório. A ciência quer saber o real. A ciência não quer mudar o mundo, diria Max Weber. Que quer mudar o mundo, pessoas, ideologias.
que entram em relações de legitimidade de poder para isso. Chegamos a outra construção teórica muito importante de Max Weber. Na tela, por favor. Chegamos aos tipos puros de dominação legítima. Por que de dominação legítima? Ao final você vê na tela. O que é uma dominação ilegítima? É pela força, pelo medo, pela ameaça. Lembra nas aulas de ciência política, dentro do nosso curso, quando falamos sobre Maquiavel, dominando pelo medo? Vamos evitar isso. Estamos na modernidade, uma sociedade moderna, caracterizada pela construção da democracia. Quem legitima a dominação? Volta para mim. É você, Netaluno. Sou eu. Somos nós, como membros de uma sociedade, que cuidamos dessa legitimidade. Nós construímos isso. Então, se você concorda em obedecer a alguém, em ter alguém como seu líder, ter alguém como seu governante, seu gestor público ou privado, essa é uma forma de dominação legítima. Os critérios de legitimidade que nós lidamos são esses. Por que tipos puros nós vimos na tela? Por que tipos puros? Porque deles resultam outros. Então, temos essas opções, mas delas podem resultar outras. A ação econômica descrita por Karl Marx, ela é consequência da ação racional movida por fins. A busca da lógica do capital, a ação racional movida por valores. Então, nós temos aqui como examinar de modo mais amplo categorias de outros teóricos já vistos por nós. Na tela, por favor. Nas espécies dessa dominação legítima, também. Do mesmo modo que eu falei, que haveria tipos puros de ação e deles poderiam resultar outros, aqui também. Da dominação carismática, da dominação tradicional, da dominação racional ou legal, você pode encontrar como consequência outras derivadas dessas. Diz Max Weber, depende da realidade histórica, não posso presumir o que virá no futuro. Nós vamos ver isso de modo bem exemplificativo. Veja essa imagem. Nós temos aí Mahatma Gandhi, líder espiritual na Índia, segundo muitos. Lutador pela paz mundial, segundo muitos. Cuidado com minhas palavras, segundo muitos. Porque, antes de tudo, ele era este homem, o advogado Mohandas Karamchand Gandhi, lutando pelo fim do monopólio inglês na exploração do sal na Índia. Volta para mim. Você pode pensar, tem graça nenhuma. Isso é algo sem nenhum romantismo. É tão mais bonito vê-lo como líder espiritual, lutando sem violência pela paz mundial. Bom, ele nunca falou nisso. Não estava preocupado com isso. Estava preocupado com a soberania de seu povo. Essa é a grande questão da dominação carismática. Ela veio quando Weber estudou a organização religiosa na Índia. E ao estudar a organização religiosa na Índia, ele chegou à conclusão. O hindu defende que nós temos duas almas, uma interna e uma ao nosso redor. Você, Netaluno, pode ter ouvido sobre isso com o nome de aura. O que é que isso quer dizer? Alguns iluminados, alguns com muita aproximação podem vê-la. Weber não entra na questão teológica. Ele faz algo genial. Ele pega isso quando estuda a Índia e chega a uma conclusão. Como é que isso cabe para a política na modernidade? De que modo? Você já deve ter visto, Netaluno, várias pessoas que seus seguidores não aceitam contestação. O que é que isso significa? Eles estão apegados a uma imagem acima de um homem real. Um homem que paga boleto, um homem que pode ser preso, um homem que pode cometer crimes. Não, nada disso importa. Você ouvirá essa pessoa sobre essa liderança política dizer: ele não fez, porque ele nunca faria isso. Se isso parece muito distante, Netaluno, pense na sua relação com pessoas muito queridas, amigos muito próximos, familiares muito próximos. Se alguém chegasse para você e dissesse: fulano, fulana, roubou, sua primeira reação seria buscar provas? Não, seria se ofender com a acusação. Mas sim, é o carisma. A dominação carismática não é como no senso comum, cuidado com isso, Netaluno, não é como no senso comum ser simpático, ser engraçado, não. É uma imagem acima do homem real. Vamos a mais exemplos além do nosso amigo Gandhi?
Pensa comigo então. Hitler, fim da Primeira Guerra Mundial, libertação econômica da Alemanha após uma hiperinflação. Para o povo alemão, ele era um herói. Mas e coisas horríveis que ele defendia? Diminui. Deixa para lá. Fundamental ele é esperança. Quando você encontrar na política, quando você encontrar com um líder local, seu chefe, qualquer pessoa próxima, alguém que representa força, representa esperança, por tudo que você acredita dessa pessoa, você encontrou uma dominação carismática. Na tela, por favor. Temos uma segunda forma de dominação para trabalhar. Veja essa imagem. Nós temos aí um ex-candidato a presidente do Brasil, falecido, Eduardo Campos, e seu avô, Miguel Arraes, liderança política histórica em Pernambuco. O que nós temos aí? A transmissão de poder de uma geração para outra. Diria Max Weber, os mortos governam os vivos, uma geração governa a outra. Eu preciso da legitimidade de quem veio antes, na dominação tradicional. Volta para mim. Weber é muito preocupado com isso, com o carisma e com a tradição, porque ambos dependem de afeto, de crença, não são racionais. Não são formas de dominação racionais, mas são legítimas. A pessoa realmente crê naquilo. Então, o que é preciso? Algo que crie freios para essa dominação tradicional e do carisma. E nós temos algo. Na tela, por favor. Esse algo é quando nós encontramos a dominação racional. Essa imagem é muito interessante para nós, né, aluno? Não tem cabeça. Não tem um rosto. Não importa quem esteja à frente. Nós teremos gráficos, símbolos de eficiência, representações racionais guiando alguém. Volta para mim, por favor. Você verá, né, aluno, muitas vezes em eleições alguém dizendo: olha, vota em mim porque eu já governei. Vota em mim porque eu sou um empresário experiente. O que é que essas pessoas querem dizer? Eu sei administrar. Elas estão chamando pela dominação racional. Um governante não faz tudo o que ele promete, mesmo que creia. Pode ser que ele acredite que era capaz de fazer. Por quê? Porque existe toda uma organização ao seu redor. O nosso Estado de Direito, que cria limites. A dominação racional traz isso. Então, acima das pessoas, há uma outra forma de dominação. Se você então se apega ao carisma ou à tradição, eles não podem tudo. Você pode ter esperança, mas sua esperança depende de um mundo concreto, trazido em cálculos, trazido em critérios objetivos pela dominação racional, que dependendo do tradutor, pode aparecer como dominação legal. Na tela, por favor. Ela é representada no Estado Democrático de Direito pela burocracia. Veja que nós temos alguém surfando em papel. Esse alguém surfando em papel não é a burocracia segundo Weber. Volta para mim, por favor. A burocracia segundo Weber é uma consequência de ações racionais sistematizadas, ordenadas. Quer ver, né, aluno? Quando você vai receber notícias sobre o imposto, apareceu notícia na televisão, apareceu notícia em algum site de notícias, período de pagar imposto de renda, você precisa perguntar para um fiscal quando você acha que é adequado. Já pensou a instabilidade que ia ser criada? Vamos voltar ao exemplo das eleições? Quando você vai votar em alguém, não é interessante já chegar lá e ter a urna te esperando? Mas vamos mais além, né, aluno? Weber não usa o Estado como exemplo. Ele só fala em burocracia falando em empresa. Por que ele fala em empresa? A empresa tem uma organização em vários setores, uma racionalidade própria. Já pensou se todo dia, para te vender um produto, né, aluno, num supermercado, todos tivessem que debater o que iam vender para você? Não, isso eu não quero vender, aquilo eu quero. Eles precisam ter um treinamento constante, uniforme, padronizado, seja quem for. Eu fui demitido, entrou outro, vai ter o mesmo treinamento para fazer algo semelhante. Isso é o que a burocracia traz. Esses padrões, essa regularidade. Na tela, por favor. Assim,
Não se restringindo ao Estado de Direito, Weber traz para nós a preocupação com a racionalidade. Weber traz para nós uma tendência à autonomização das rotinas. Carrega também uma impessoalidade e critérios objetivos de eficiência. Seja quem for que estiver à frente, precisará pensar nesses 4 elementos centrais para entender as práticas do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de uma empresa na iniciativa privada, de qualquer organização coletiva. Ela terá um jeito próprio, uma racionalidade. Ela tende a repetir suas rotinas, uma autonomização delas. Não depende de quem estiver à frente, uma impessoalidade. E critérios objetivos para ver se andou ou não andou. Critérios objetivos de eficiência. Volta para mim. Agora, Netaluno, nós chegamos a um momento muito interessante do nosso curso. Nós vamos explorar categorias principais de uma obra de Weber. Uma obra que, com muita frequência em faculdades de direito, cobram trabalhos sobre essa obra. Você pode pensar, professor Sérgio, não fala diretamente sobre o direito nessa obra. Não fala. Mas a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é a obra mais influente que Weber escreveu. Mais debatida até hoje. Fundamental para vários campos. Para estudos sobre o capitalismo, para estudos sobre os Estados Unidos, para estudos sobre a sociologia da religião. Então, muitas vezes, cobram um resumo, cobram um trabalho. E esse não é um livro muito fácil. Ou pelo menos não era. Porque agora nós vamos trabalhar juntos os conceitos principais desse livro. Em poucos minutos, você vai entendê-lo bem. Na tela, por favor. Você tem diante de si várias capas, porque são muitas as edições que esse livro aparece. Ele tem uma divisão em 2 partes. Na primeira parte, a confissão religiosa, estratificação social se destaca com os estamentos, a divisão da sociedade nos Estados Unidos, na Inglaterra, com os imigrantes que foram para os Estados Unidos. É o que precisa compreender quanto a esse primeiro momento. O espírito do capitalismo sempre entre aspas, tanto na obra de Weber quanto no seu eventual trabalho, Netaluno, é porque aqueles que movem o capitalismo têm um jeito de pensar, a busca do lucro, a busca por prosperidade em vida, mostrar que Deus agiu naquela vida. Eram como pensavam os grupos protestantes que foram aos Estados Unidos, que construíram o capitalismo norte-americano. Esta é a ideia de vocação buscada por Lutero, que cada um busque seu ofício, aquilo em que é bom. Na segunda parte do livro, nós temos as ideias sobre a ascese. Essa é uma questão muito importante em Weber. A separação entre o que é mundano e o que é do mundo de Deus, o que é espiritual. De modo semelhante, nós temos essa ascese enquanto a separação dos sacrifícios que eu preciso fazer, do que eu preciso me separar de um mundo de prazeres para enriquecer. Então, dentro da minha igreja, eu poderei, na perspectiva desse livro, enriquecer à medida que eu seguir os ditames da igreja, porque eu vou me afastar de gastar com prazeres, de desperdiçar dinheiro. Volta para mim. Veja, Netaluno. Weber encerra esse livro de um modo muito importante para nós. Ele diz, você pode discordar. Você contribuirá com outro estudo diferente do meu. Você pode ter ido por outro caminho e encontrar outros resultados. Você colabora. A ciência é como um mosaico, que traz ideias vindas por vários lados, mas que sempre tem que partir do mundo real. Isso é o fundamental, Netaluno. Tenha em mente que a significação cultural, na busca de uma ação intencional, entendendo a burocracia, em qualquer contexto que nós tivermos do estudo com base em Weber, depende de critérios objetivos, do que a realidade vai mostrar para nós. Bons estudos.